10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Graça e paz, irmãos. Queria nesse dia estar deixando um versículo para os irmãos em Salmo 121, 1 e 2, que diz: Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ainda em Salmo 100 diz: O Senhor é Deus, Ele que nos fez e nós somos dele, somos seu povo, o seu rebanho. Aleluias, glórias a Deus por isso. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso em nossas vidas, é um Deus que tem cuidado de nós, Pai, é um Deus que tem a cada dia nos dando o privilégio de viver, de ouvir, de falar, de ver, de andar, Senhor. E nós te damos graças por isso, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, perdão, Pai, por nossas fraquezas, por nossos erros, Senhor Deus. E queremos também, Pai, nesse momento, render glórias, aleluias, ao Teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos ama e na Tua palavra diz que nós somos o Teu povo, o Senhor que nos fez. E é o Senhor que cuida de nós, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Deus, e nós sabemos que se nós erguermos nossos olhos para o céu e nós clamarmos a Ti, Senhor, e o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração. E nós estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo, Pai, ó Deus, vem com a Tua mão poderosa sobre o Teu povo, sobre esse mundo, Senhor, sobre tudo que está acontecendo, Jesus, Pai querido. Vem com as Tuas mãos de cura, Senhor Deus, as Tuas mãos de fortalecimento, Pai. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, a cada irmão, Senhor Deus, cada família representada do Teu povo, Senhor Deus, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu amor, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, não sermos fracos, Senhor Deus, mas que o Senhor aumente a nossa fé a cada manhã, a cada dia, Senhor Deus, para que tenhamos confiança somente no Senhor, que não venhamos olhar para as coisas que estão acontecendo, Senhor, mas olhar somente para Ti, Senhor, sabendo que as Suas promessas, que há grandes promessas na Tua palavra, Senhor, do Seu cuidado, Senhor, sempre libertando, curando o Teu povo, Senhor. E como acabei de ler, nós somos o Teu povo, nós somos o Teu rebanho, Senhor. Sei que alguns estão fracos, Pai, alguns doentes,
mas temos a certeza, Pai, que o Senhor não abandonou ninguém, o Senhor está lá com as tuas mãos a cada um, Senhor, tirando toda a dor, tirando todo o medo, tirando tudo aquilo que o Senhor mesmo não quer que nós sentimos, Pai. Sei, Senhor, que essa doença está em todos os lugares, Pai, mas nós te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, tem cuidado de nós, Pai, não tem deixado o teu povo ficar desfalecido, mas nós estamos sempre crendo, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Nós entregamos essa oração a Ti e queremos também nesse momento já Te pedir pela nossa irmã Tamires, Pai, pela Bruna, Senhor Deus, pela nossa irmã Denise e por outros também que estão aí doentes, Pai, eu não sei de todos, mas o Senhor conhece e sabe, conhece cada um e sabe o que eles estão sentindo, Pai. Deus, abençoe o nosso culto, Pai, abençoe a palavra que o pastor vai trazer, abençoe, Senhor Deus, os louvores, tudo, Senhor, entregamos a Ti no nome santo de Jesus, amém. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. A graça e a paz, queridos, louvado seja Deus por podermos nos encontrar uma vez mais nesse canal. Aqueles que estão acessando, que estão se achegando, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Recomendações a pastores, a igrejas, nossos amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos estar falando a respeito da palavra de Deus, que é o nosso propósito de estar aqui nesta hora. Quero falar sobre o sermão que tem título como Uma Extraordinária Ação do Espírito Santo. Uma extraordinária ação do Espírito Santo. Eu me baseio em João capítulo 16, de 7 a 11. Diz assim o texto. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra de Deus. Amados, o referido texto nos traz uma assertativa, uma proposição de que não se pode duvidar. Primeiro, pelo fato de que aquele que falou não mente. E segundo, pelo fato de não deixar duvidar o que aconteceria tão logo o Espírito Santo chegasse. A saber, o mundo seria convencido do pecado, da justiça e do juízo. Amados, o Espírito Santo não condena, convence. O Espírito Santo não condena, convence. Em João 16, o Senhor Jesus continua dando instruções aos seus discípulos, e antes de ser preso, condenado, torturado, crucificado e morto pelos judeus, pelos romanos, o Senhor Jesus, que é mestre, deixa claro
que através da fé nele haverão oposições, adversidades, mas a presença de Deus estará continuamente com os seus discípulos todos os dias. Percebendo a tristeza no rosto dos seus discípulos, Jesus começa a falar então sobre o ministério do Consolador, o ministério do Espírito Santo como conselheiro e a sua obra extraordinária do convencimento do mundo, ou seja, das pessoas afastadas de Deus. Oi bem, e nessa ação extraordinária do Espírito Santo, Jesus revela 3 verdades que estão aí no texto. Vamos a elas. Primeira ação extraordinária do Espírito Santo: convencer o mundo do pecado. Olha, eu estou aqui hoje porque fui convencido do pecado. Glórias a Deus, aleluia. Você que me vê, que me ouve, também foi convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados. Então dê um glória a Deus, dê um aleluias, porque você foi alcançado. Jesus subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus, e de lá ele continua intercedendo por cada um. Ele foi para junto do Pai, mas não nos abandonou. Pelo contrário, ele foi para junto do Pai para estar mais perto ainda de nós. Agora, através do Espírito Santo, que faz morada em cada um de nós, o Espírito Santo que ele mesmo enviou, o Consolador, ele vem para consolar cada um de nós em muitos momentos da nossa jornada, seja no momento de angústia, de tristeza, de perseguição. Ele veio para fazer morada em nós e nos santificar. Ele dá continuidade à obra de Jesus Cristo. Mas segundo o texto, a ação dele extraordinária é convencer o mundo do pecado. Quando ele vier, diz o texto, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. 3 coisas o Espírito Santo veio fazer neste mundo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a primeira delas é convencer o mundo do pecado. De que pecado? Alguém poderia perguntar. Eu mesmo pergunto. De que pecado? Amados, o que o mundo fazia na época de Jesus, que com a sua partida faz-se necessário a vinda do Espírito Santo para trazer o convencimento. O que o mundo fazia? O que o mundo faz ainda hoje nos nossos dias, e que é necessário a presença do Espírito Santo, da sua ação para nos convencer. O mundo se acha bom. Olha só, o mundo acha que não pode ser acusado de pecar contra Deus. As pessoas acham que o pecado não é contra Deus. O verbo convencer, elegessei no grego quer dizer trazer à luz, expor, mostrar, persuadir, convencer interiormente. Há um outro sentido para o verbo que é reprovar, corrigir, disciplinar. O Espírito Santo é responsável pelo convencimento interno de todas as pessoas quanto ao verdadeiro sentido do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio convencer o mundo do pecado. Então, a obra de convencimento do Espírito Santo é tríplice: convencimento do pecado, pois somos pecadores por natureza; convencimento da justiça salvadora, que nos é oferecida somente em Cristo; e convencimento do juízo, que será o julgamento daqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam também vão ser convencidos do juízo. Apesar de toda a religiosidade que existe no mundo,
Isso não faz as pessoas serem cristãs. Pelo contrário, muitas delas são descrentes. Nós podemos ver isso no nosso próprio país, amados. As religiões que existem são humanistas, estão centralizadas no homem e não em Deus. Quando o homem é cultuado, quando o homem reina, quando Deus é desprezado, se falam muito sobre Deus, mas do coração as pessoas estão longe de Deus, não conhecem o Cristo das Escrituras. O mundo é descrente, o mundo rejeita Deus. A Bíblia diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Cristo foi rejeitado. O mundo não se achegou à luz, que é Cristo, para não ser mostrado o seu pecado. Preferiram viver nas trevas, viver no pecado, achando que não fizeram nada de errado. Eles não se importam com o que Deus pensa e nem diz. Não ligam a mínima para Deus. Não ligam a mínima para Deus. Esta é a descrença. Qual o pecado? Os homens dizem que amam a Deus, mas na prática negam o único Deus, não respeitam a Deus. Os homens precisam se arrepender de seus pecados. Sem arrependimento não há comunhão com Deus. Se não há comunhão com Deus, não há vida em Cristo. Se as pessoas não creem em Cristo como seu Salvador, irão morrer em seus pecados. João 8:24. As pessoas precisam ser convencidas dos seus pecados, mas quem convencerá o mundo dos seus pecados? O Espírito Santo é quem faz esta obra. Só Ele pode convencer os homens de sua miséria, de sua pobreza espiritual. Como Ele faz essa obra de convencimento? Ele faz isso através da pregação do Evangelho. Não apenas expõe a culpa dos homens, mas também desperta na mente das pessoas para o arrependimento. O mundo se acha bom, o mundo se acha justo, mas o Espírito Santo vem e mostra o contrário. Ele vem para apontar o pecado, para mostrar a miséria, o seu estado de perdição. Ele, através do Evangelho, proclama a todos a verdade do Evangelho de Jesus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, proclama: todos pecaram. Ele próprio se inclui nessa declaração. Não há exceção. Todos tentam fazer a sua própria vontade. Ninguém quer seguir a Deus. Ninguém quer buscar a Cristo, porque o seu coração está nas trevas, está corrompido pelo pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram da verdade e buscam os seus próprios caminhos de falsidade. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Não há vida, não há paz, mas sim guerra e destruição, impiedade, injustiça. Quem poderá nesse estado de impiedade fugir da justiça de Deus? Quem poderá fugir da ira terrível? Ninguém poderá fugir. Todos estão debaixo do mesmo juízo. Quem poderá fazer o homem fugir desse julgamento? Quem poderá fazer o homem ser aceito diante de Deus? O homem sozinho não corre para Deus, irmãos. Ninguém busca Deus sozinho. Mas graças à ação do Espírito Santo, o homem é despertado do seu sono de morte. A pregação do Evangelho é ouvida em alto e bom som. As pessoas escutam, se arrependem de seus pecados. Outras, infelizmente, são endurecidas e morrem da incredulidade. Mas o Espírito Santo está aí fazendo o seu trabalho. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo trabalhava no coração daqueles que ouviam. O Espírito Santo desperta a consciência, quebra os corações endurecidos pelo pecado, e ao término da pregação, uma grande multidão pergunta para Pedro, para os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2:37, e o apóstolo Pedro lhes responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Amados, a mesma coisa aconteceu conosco.
nós somos testemunhas vivas. Somos testemunha do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos convenceu do nosso pecado. Ele mostrou a nossa debilidade, o nosso estado de miséria. Ele nos fez ver a nossa miséria, fez ver a situação deprimente que nos encontrávamos. Ele expôs o nosso estado de pecado, mostrou que estávamos mortos, que não buscávamos a Deus, que não queríamos saber da palavra dele. Então, através dessa ação poderosa do Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho, ele mostrou que precisávamos do Senhor Jesus. Ele despertou a nossa mente, quebrou o nosso coração duro, e aí nós nos arrependemos. Nos fez correr para os braços de Jesus, nos fez buscar um refúgio único e verdadeiro. Por isso estamos aqui hoje, porque sabemos que somos pecadores, mas que o único meio de sermos salvos é através de Jesus. Por isso devemos deixar o pecado de lado que nos dominava e viver a nossa vida que agrada a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sim, essa primeira verdade que o texto disse, a extraordinária ação do Espírito Santo é que ele veio convencer o mundo do pecado. Chegamos na segunda ação extraordinária do Espírito Santo. Ele veio para convencer o mundo da justiça. Que será? Irmãos, o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, que foi a primeira verdade. Essa foi uma das coisas que ele veio fazer. Agora o texto continua nos dizendo que outra coisa que ele veio fazer é convencer o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O versículo 10. Mas que justiça é essa que ele veio para convencer o mundo? O Espírito Santo veio convencer o mundo da sua própria justiça. Quando o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras, ele estava se referindo ao mundo cosmo, às pessoas, à humanidade, representada aqui pelos judeus. Lá em João 16, 1-3, ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles, os judeus, vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Os judeus dispersaram os discípulos do Senhor, mataram os outros, fizeram crueldades aos seguidores de Jesus. Tudo isso eles faziam em nome do próprio Jesus. Eles julgaram que estavam fazendo a obra de Deus, matando os seguidores de Cristo, julgaram que estavam tributando um culto ao próprio Deus, mas na verdade estavam praticando as obras do diabo e não de Deus. Estavam trabalhando contra Deus, falando que os seguidores de Cristo são hereges, que propagam uma doutrina contrária à vontade de Deus, e incitaram os descrentes, as autoridades a perseguirem e a matar os fiéis do Senhor Jesus Cristo. Que justiça é essa? Jesus foi morto porque foi acusado de ser blasfemo, de ser malfeitor, de ser falso profeta. Quando julgado inocente, foi condenado pelos judeus. Preferiram libertar a Barrabás do que a Jesus Cristo. Preferiram libertar um assassino que o inocente Jesus Cristo. Preferiram um pecador ao justo de Deus. Jesus foi morto como malfeitor. O mundo dizia que ele deveria morrer. Jesus mesmo disse que ele era a justiça e a verdade, mas o mundo, em nome da justiça, condenou o Senhor Jesus. Ele foi cortado da terra dos viventes como assassino. Foi morto como malfeitor. Os judeus expuseram a grande desonra dele, dizendo ao mundo que Jesus era culpado, mas o contrário foi mostrado ao mundo inteiro. Irmãos, Jesus diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça. A justiça porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Porque vou para o Pai. Cristo foi rejeitado pelos homens, mas foi aceito no céu pelo Pai. Em Atos 2:22, depois do derramamento do Espírito, Pedro ousadamente proclama: varões israelitas, entendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis.
O apóstolo Pedro, pregando no poder do Espírito Santo, afirma que Jesus era um homem aprovado por Deus. Ele recebera a aprovação de Deus e não dos homens, mostrando que o julgamento do homem é pecaminoso, é uma justiça pecaminosa, porque julga segundo a carne. Jesus foi ressuscitado por Deus, não ficou na morte, mas venceu a morte e o seu poder. Ele foi exaltado à direita de Deus e por isso ele derramou o Espírito Santo para convencer os homens da sua falsa justiça, porque Jesus Cristo foi exaltado acima de todas as coisas. Ele foi feito Senhor e Cristo. As pessoas foram, estão sendo e serão mais ainda convencidas de que sua própria justiça não leva a nada, que não podem encontrar a salvação em sua própria justiça, porque ela é pecaminosa. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, receberam perdão dos pecados decorrentes da justiça que vem da cruz, correram para a justiça de Deus, que o Senhor Jesus que salva os pecadores arrependidos. Nós fomos convencidos dos nossos pecados e também da nossa falsa justiça, e é por isso que corremos para Jesus, porque queremos a justiça dele. Quando não conhecíamos a Deus, éramos seus inimigos, mas pela justiça de Cristo somos amigos. Não vemos a Jesus com os nossos olhos físicos, mas o vemos com os olhos da fé, e ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Você crê na justiça de Cristo? Ela salva você dos seus pecados e da sua própria justiça. Lembre-se que o mundo é quem não reconhece Cristo e nem a sua justiça, mas nós que somos cristãos reconhecemos que somos justos por causa da justiça de Cristo. Fomos convencidos de que Jesus é a justiça para todos os que querem ser salvos dos seus pecados. Esta é a grandiosa obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nos mostrou onde devemos buscar a justiça que nos livra da ira de Deus. Aleluias! Estamos caminhando para a terceira verdade que o texto nos diz. A terceira verdade de uma ação extraordinária do Espírito Santo: convencer o mundo do juízo. Que juízo é esse que Jesus está falando, que o Espírito Santo vai vir convencer o mundo, que já veio, inclusive é o juízo condenatório de Cristo. O juízo condenatório de Cristo é o dia em que todas as criaturas serão julgadas. Naquele dia, Cristo separará os fiéis dos infiéis. O Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. João 16:11. O príncipe desse mundo é Satanás. Ele é o sedutor do mundo. Ele é aquele que governa o coração dos incrédulos. Ele é o príncipe do mundo pecaminoso. Ele tenta criar o seu próprio reino. Ele tenta destruir o reino da justiça de nosso Senhor Jesus. Foi ele que instigou os judeus e as massas, os gentios, a crucificarem Jesus. Ele pensou que tinha vencido Cristo crucificando, mas na verdade foi mostrado a Satanás que ele não domina o mundo, mas Deus é que domina. Satanás descobriu que Deus usou a sua arrogância para cumprir os seus propósitos. Sem querer, ele acabou fazendo a vontade de Deus, que já estava escrita desde os primórdios. A crucificação de Cristo foi a certeza do juízo de Satanás. Ele foi vencido na cruz, ele foi condenado para sempre na cruz. No último dia, a sentença será manifesta claramente, quando o diabo, o sedutor do mundo, for lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. Mais uma verdade foi mostrada a Satanás: que ele não domina nada, Deus é que domina. O mundo, por aceitar o domínio de Satanás e crucificar a Cristo, já está condenado no seu pecado, e a sentença é conhecida. Satanás já sabe que lhes falta pouco tempo, ele sabe que a sua hora está chegando, e viver no pecado é desprezar a Cristo, caminhar para o inferno. Mas o Espírito Santo não deixa que todos morram nos seus pecados, por isso ele veio para convencer as pessoas dos seus pecados, convencer as pessoas de que sua própria justiça não leva a lugar algum,
e convencer também do juízo que está por vir. Porque todos que permanecem no pecado já estão condenados. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado, porque a mensagem do Evangelho tem dois lados. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo age nas pessoas e as regenera para a vida em Cristo. O outro lado é que quando o Evangelho é pregado e as pessoas não creem, não é culpa nem do Evangelho e nem do Espírito Santo, mas sim do próprio homem que rejeita a Cristo. Nós estamos aqui porque fomos convencidos. Aleluia. Nós queremos fugir e correr para Cristo e não sermos condenados. Por isso a ordem expressa da palavra de Deus é: vivam como cidadãos do reino de Cristo, se afastando do pecado e de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Amados, o Espírito Santo continua fazendo a sua missão. Uma missão tríplice: convencer o mundo, a justiça e do juízo. E você tem feito a sua parte? Tem permitido que o Espírito Santo use a sua vida, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus, na propagação do Evangelho? Porque é através do Evangelho que o convencimento virá. Então, não fique omisso na sua missão. Cumpra o seu trabalho, cumpra a parte que lhe cabe. Graças a Deus, o Espírito Santo veio. Aleluia. Fomos convencidos. Aleluias. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.